e ela dará à luz um filho, e ele porá as mãos de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Boa noite. Eu ainda mas eu sei como celebrarmos esse dia, o dia do nascimento de Jesus. E nós queremos chamar a sua atenção para comemorar o nosso Natal junto com a gente. E com vocês, a história do Natal. Olá, com licença, boa noite. Perdão, senhora, perdão, senhor. Com licença, boa noite. Uau! Não sabia que ia dar um tantão de pessoas assim na igreja hoje. Bom, deixe-me apresentar. Meu nome é Josué, o engraxate oficial desta praça. Meu pai é o maior sapateiro da cidade. E ele disse que o melhor jeito de começar é engraxando os sapatos. Eu gosto do meu trabalho. Podemos ouvir canções e muitas histórias. Mas a história que não sai da minha cabeça é de 24 de dezembro de 1948. Ano passado, para ser mais exato. Vocês querem ouvir? Então preste bastante atenção. Eu estava passando pela rua principal quando dois cavalheiros muito bem arrumados pediram para eu engraxar seus sapatos. Coloquei meu banquinho, arrumei minhas graxas e escovas e comecei o trabalho. Ainda bem que meu pai tinha comprado uma graxa marrom. Um dos cavalheiros estava usando finos sapatos de couro marrom. E se ele chegasse um dia antes, eu teria que dispensar o trabalho. O outro cavalheiro estava calçando um sapato preto de uma grife muito conhecida na cidade. Mas voltando ao assunto, comecei a espalhar graxa no sapato marrom do cavalheiro e ele disse ao outro: Meu caro, você já percebeu que tudo fica mais bonito nesta época do ano? Árvores e luzes de Natal decorando as casas, os presentes esperando o momento de serem abertos, os pratos magníficos que são preparados para a ceia. Ah, Natal! Eu absolutamente amo Natal! Eu quero estar, quero continuei. Afinal, quem sou eu para discordar? Por mais que o Natal lá na minha casa seja bem diferente, porque nunca podemos fazer essas coisas que gente rica faz. Este é o Natal que vejo. Todo mundo alvoroçado na cidade para comemorar. Aí foi no meio do meu pensamento que o outro cavalheiro interrompeu. Meu caro, conheces a verdadeira história do Natal? Parece que para ti esta data não passa de presentes e decorações natalinas. Sabes o porquê de celebrarmos esta data? Vejo que a sua ideia do que é o Natal é bem diferente do que realmente ele é e do que de fato ele significa. A cara do cavalheiro dos sapatos marrons era tão confusa que eu até fiquei confuso também. Do que esse cavalheiro estava falando? Foi aí que ele continuou. Se não sabes, vou aproveitar este momento para lhe contar. É sem dúvida uma das histórias mais belas da Bíblia. Nesta hora eu pensei, eu até sei o que é uma Bíblia. Eles veem histórias dela em uma igreja aqui perto da praça. Eu passo da frente dela todos os dias, mas nunca me deixo entrar por causa da minha aparência, porque estou sempre coberto de graxa. Só gente granfina pode entrar lá. Gente como eu frequento uma igrejinha lá no Invasão, mas meu pai nunca deixa eu ir para lá. Ele diz que a igreja é só uma perda de tempo e que a Bíblia é só mais um livro bobo. Ele fala que eu tenho que trabalhar para ser alguém na vida, ao invés de perder tempo com contos de fadas. Mas, sabe, tinha alguma coisa me dizendo que aquela história não era só um conto de fadas. Então, continuei meu trabalho espalhando graxas nos sapatos marrons e logo o cavalheiro sapatos pretos continuou a história. Pois bem, meu amigo,
aceito a missão de te fazer lembrar o verdadeiro sentido do Natal. A história começa assim. Há muito tempo atrás, todo mundo sonhava com o cumprimento de uma promessa. O profeta Isaías havia falado que alguém viria para mudar o rumo da história. Um libertador chegaria, o chamavam de Messias. Ele viria para nos unir novamente ao nosso Criador. estava gostando de ouvir aquela história, mas muita coisa não fazia sentido para mim. Promessa, Salvador, tanta coisa, eu não estava entendendo nada. E o Cavaleiro Sapatos Pretos continuou. Grandes profetas da antiguidade disseram que ele viria à terra como um de nós, para que ele soubesse que era ser humano, assim como nós. Ele precisava vir à terra como todos nós outros. Naquela hora, eu lembro que fiquei pensando, só tem um jeito da gente existir, assim, não é mesmo? Como é que então que um bebezinho faria tudo aquilo? Salvar, libertar. Quem faz isso é o herói. Os únicos heróis que eu conheço são das Forças Armadas, desfilam aqui na cidade. Pensei que deveria nascer de uma rainha na realeza, ser uma pessoa importante, talvez se tornar um grande general. Só que parece que não foi bem assim não. O Cavaleiro Sapatos Pretos parecia ouvir meus pensamentos. Então ele olhou para mim e disse: A mãe de Salvador não foi ninguém da realeza. Foi uma mulher simples. E se uma mulher era cadeira, não era como hoje em dia. As mulheres não tinham valor na sociedade. Não tinham direito de falar, nem de dominar em nada. Principalmente se não fossem novos. O grande Deus agiu de forma improvável. O anjo apareceu para uma mulher chamada Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador do mundo. A mulher tomou um grande espanto, mas o anjo lhe disse: Não temas, o Senhor é contigo. Maria até sabia que seria mãe,
mas com certeza não tinha a mínima ideia de como o nascimento daquele bebê mudaria toda a história da humanidade. Ele falava e naquela hora o sol matutava. O nome da minha mãe também é Maria, mas olha só, para ser escolhida para ser mãe de alguém tão importante assim, essa Maria da história devia ser uma mulher muito especial, com toda certeza. Já estava terminando de engraxar o sapato do meu cavaleiro e estava super curioso para saber o restante da história, quando ele continuou a falar. Sabes que não houve nada de especial enquanto Maria estava esperando o bebê, certo, meu caro? O último mês de gestação, César Augusto ordenou que todos deveriam pagar seus impostos em sua cidade. Maria e José, seu marido, partiram rumo a Belém. Quando chegaram lá, procuraram um lugar para ficar, mas a cidade estava lotada. Eles já haviam batido em todas as pessoas, e nenhuma delas tinha vaga. O dono de uma pensão se compadeceu da situação em que eles estavam e disse ter um lugar para ficar. Era um estado que não se comparava a um quarto, mas que pelo menos eles poderiam ficar durante a noite inteira em vez de ficar na serena. Enquanto ele contava essa parte, terminei de dar um brilho nos sapatos marrons e pedi para o cavaleiro que estava contando a história se assentar para que eu começasse a engraxar os sapatos também. Vendo que naquela hora eu pensei, ainda bem que a Maria ainda não estava ganhando bebê. Mas eu nem terminei de pensar aquilo e ele já se ajeitou no banco e começou a falar. Tudo seria mais tranquilo se ela não estivesse para dar à luz, mas parece que aquela foi a noite escolhida para tal acontecimento da forma mais simples possível. Foi assim que aquele bebê nasceu. Maria o enrolou em tecidos e, como nem mesmo uma cama eles tinham,
ajeitou a manjedoura e repousou o bebê sobre ela. Aquele foi o primeiro berço de um bebê tão importante. E numa manjedoura, o chuvinho viu, era o show. A profecia se cumpriu. O menino nasceu e o filho se deu. Seu nome será Emanuel. O menino e a sabedoria, estatura de graça lá no céu. Nasceu, também nasce. O menino cresceu, eu também cresci. Mas o jeito veio, pagou paga, pegou e morreu por me amar. O menino nasceu, eu também nasci. O menino cresceu, eu também cresci. Mas o jeito veio, pagou paga, pegou e morreu por me amar. Aleluia, o menino nasceu. Aleluia, glória ao Filho de Deus. Aleluia, o menino nasceu. Aleluia, glória ao morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele veio, pagou pagar, pegou e morreu por me amar. Aleluia, o menino nasceu. Aleluia, glória ao Filho de Deus. Aleluia, o menino nasceu. Aleluia, Como pode alguém tão importante ter nascido assim? Eu não consegui entender a lógica de um rei vir ao mundo dessa forma. Eu já estava terminando de dar o brilho naquele sapato e não queria que ele fosse embora, sem antes de ouvir o final da história. Aí, sem que eles notassem,
coloquei um pouquinho mais de ginástica para fingir que ainda estava na metade do serviço. O cavalheiro Sapatos Pretos olhou, mas não percebeu que eu estava enrolando. Continuou a história. Ao bebê foi dado o nome de Jesus, exatamente como o anjo havia instruído Maria a fazer. Enquanto isso, nos campos perto da cidade, alguns pastores tomavam conta de suas ovelhas. Quando o anjo apareceu do céu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe falou: não fiquem com medo, eu trago boas notícias de grande alegria. Nasce em Belém o Salvador, que é Cristo. Vocês vão encontrar o bebê enrolado em panos em uma manjedoura. Logo após, o céu se encheu de exércitos de seres celestiais, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens acolhe e concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e voltaram para o céu, os pastores rapidamente partiram para Belém, e encontraram Maria, José e o bebê em uma manjedoura. Os pastores não conseguiram conter as boas notícias, e em pouco tempo, todos que ouviram a história por eles contada se admiravam. Naquela hora eu tomei um susto. Um tanto de crianças chegou na praça enquanto eu ouvia a história. Devia ser algum discurso de escola. Eu gostaria de ir muito para a escola, sabe? Mas se eu for, quem vai ajudar com os gastos de casa? Mas o susto maior que eu levei foi com o que o cavalheiro tinha acabado de contar. Anjo no céu cantando para celebrar o nascimento daquele bebê. Uau! Depois, os pastores também chegaram para contemplar o nascimento daquele bebê. 3 homens de aparência muito nobre eram mestres muito sábios, vindos de muito longe das regiões do Oriente. Há tempos, eles estavam estudando a profecia da chegada do rei. Conseguiram chegar até Jesus seguindo a estrela, que foi o sinal de que o rei dos judeus havia nascido. O rei daquela época, chamado Herodes,
os havia pedido para que, quando encontrasse tal rei, avisassem para que ele também pudesse ir adorá-lo. Na verdade, por trás daquele pedido, havia um plano que era dar o fim naquele bebê, que representava uma ameaça ao reinado de Herodes. Eles encontraram o bebê, mas por suspeitarem das intenções de Herodes, não fizeram o que ele havia pedido. Eles presentearam o bebê com presentes muito especiais. Pela primeira vez naquele tempo todo, o cavalheiro dos sapatos comuns interrompeu e disse: Sim, meu caro. Desses detalhes dessa história, eu bem me lembro. Eles trouxeram presentes como ouro, incenso e mirra, itens muito valiosos naquela época. Exatamente naquela hora, os dois olharam para mim espantados, e eu fiquei mais espantado ainda. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Mas os dois se levantaram e se arrumaram, elogiaram o trabalho. Disseram nunca ter visto sapatos engraxados com tanta excelência. Agradeceram, pagaram mais o valor que eu cobrava e partiram. Fiquei um pouco triste por não ter escutado o final da história. Eu continuei ali esperando os próximos sapatos a serem engraxados. O tempo passou, o dia acabou e eu fui para casa. Pois é, faz um ano que eu escutei essa história e não consegui saber o fim. Hoje, dia 22 de dezembro de 1949, a cidade está cheia de novo. E pensando que o lado bom, posso fazer mais um jornadinho. Ora, pois doutor, quanto tempo não lhe vejo? É verdade, quanto tempo? Mudei meu bigode. E vejo que emagreceste. Sim, um pouquinho. Olha, meu amigo, não é aquele engraxate do ano passado? Sim, é aquele jovem rapaz que engraxou nossos sapatos.
Vamos nos apresentar a Ele? Oi, como você está? Tudo bem? Tudo. Você se lembra da gente? Lembro. Nós queremos ir deixar os sapatos e temos alguns amigos na praça. Podemos levar você até eles? Vamos? Vamos. Ah, como eu amo essa época de Natal. As árvores, as luzes, os presentes, as comidas. Ah, como sei que gosta das meninas? Eu sei, mas eu lembro bem da história que você contou no ano passado. Uau, que história linda! Sim, eu lembro exatamente o que você está me ensinando. Eu me relembrei a história do Natal. Foi a história mais linda que já ouvi. Eu lembro muito bem que Jesus nasceu para nos unir como um na humanidade inteira. Como isso tocou no meu coração e eu carrego isso até hoje. Peraí, então foi por isso que ele nasceu? Para nos conectar com o amor de Deus? Me desculpe, senhores, me desculpe mesmo. Mas ano passado eu lembro cada detalhe da história que o Senhor contou. Eu não entendia antes da história, mas agora eu entendo. Ele veio aqui para nos conectar com o amor de Deus. Sim, meu jovem rapaz. E não apenas ele nasceu como uma criança, mas a Bíblia diz que ele crescia em graça, estatura e conhecimento. Se tornou um homem perfeito. E como um homem perfeito, ensinava as pessoas, ajudava os necessitados, curava os enfermos. A Bíblia também diz que aos 33 anos ele se entregou em uma cruz, como oferta pelos nossos pecados, para que eu e você agora possamos ser reconectados com Deus e que também possamos viver na sua presença. Mas como eu posso viver na sua presença se eu sou um pobre engraxate? Nem na igreja me deixa entrar. Ah, meu jovem rapaz, aí é que está enganado. Deus não está à procura de pessoas importantes, homens ricos ou belos lugares para estar. Tudo que Ele deseja de cada um de nós é o simples coração, o seu pequeno coração. Será que você pode ouvir isso? Quando Jesus nasceu, a música e a ninguém para o adorar, somente para o adorar e achar uma alegria. Quando seus servidores tocaram
extremamente difícil poder separar um tempo na vida da igreja, adorar a Deus, exaltar o seu santo nome. Então, Deus abençoe vocês, que vocês tenham a melhor ceia de Natal